Fala, meu sócio, tudo bem? Não sei se é a sua primeira vez aqui, mas caso seja, prazer. Meu nome é Guilherme Tencourt. Eu ajudo as pessoas a acabar com as dívidas, melhorar a vida financeira ali dentro de 6 meses e também ensino, né, depois quando está sobrando uma grana, a investir por conta própria para aprender a se aposentar entre 5 e 15 anos, tá? Se não der certo, sem problemas, eu devolvo o dinheiro e mais R$ 500 do meu bolso, isso em contrato. Mas nunca aconteceu, porque eu garanto, todo mundo tem resultado. Hoje nós temos mais de 1.700 alunos de 18 países e aqui eu estou tratando de um segmento, um desafio que a gente estava fazendo, levantando sobre educação financeira e dentro disso falando sobre investimento, que a base de educação financeira, é claro, é aprender a controlar, aprender a investir e aprender a fazer mais grana. E dentro do investimento, nós estamos com um desafio na reta final. Hoje eu vou trazer aí sobre renda variável, especificamente sobre ações, tá? E nós já falamos sobre a importância e falamos sobre a filosofia de investimento, falamos sobre a importância e o que, onde fazer, como fazer, para que serve, sobre reserva de emergência e reserva de oportunidade. E também falamos sobre renda fixa. Hoje nós vamos abordar especificamente ações dentro de renda variável, tá bom? Vou estar vendo um pouquinho para vocês, um pouquinho aqui na tela, já já vou compartilhar a tela com vocês também, que a ideia é ter uma aula mais dinâmica, tá bom? Então, e sem cortes. Então, vão ter alguns deslizes, vão ter algumas repetições aqui, né? Vai ter algumas telas, vai ter alguns períodos onde eu vou estar vendo certinho se é essa tela que eu quero compartilhar ou não, mas, enfim, peço a compreensão de vocês, que quem sabe faz ao vivo, tá bom? Mas bora lá. Sobre renda variável, tá? Nesse mercado você vai encontrar ações e fundos imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre ações. Nessa aula a gente vai falar sobre ações. Fundos imobiliários vai ser a próxima aula, que vai ser a última dessa sequência com relação a investimentos, tá? Mas, enfim, falando sobre ações, né, a gente pensa e vê que ela tem a tendência de ela trazer um retorno, né, sempre maior, render mais do que a renda fixa. Principalmente a gente sabendo como escolher, fazendo uma carteira bacana, né, tendo uma cesta de ativos interessantes, no longo prazo eles têm um retorno muito melhor do que renda variável, perdão, do que a renda fixa. Tá? Porém, né, a gente sabe que existem riscos. E existindo riscos, a gente tem que entender também que a gente precisa de um conhecimento para mitigar esses riscos. A gente sabendo o que que a gente está fazendo, quando a gente vai fazer, por que que a gente vai fazer, automaticamente, entendendo do assunto, a gente mitiga os riscos lá para baixo, tá bom? Nada como uma crise do Covid para saber que a gente não tem controle de tudo. Porém, quando a gente tem profundidade e embasamento em tudo, né, vamos falar, nesse aspecto, nesse assunto, a gente entende também que mesmo vindo uma crise de Covid, mesmo vindo circunstâncias adversas, na verdade a gente pode até sair dessa ainda mais forte, né, principalmente nesse quesito. Né? Tudo tem um aprendizado e que ainda gera, às vezes, até mesmo oportunidades, tá bom? E isso não foi diferente. Então, por isso, uma análise fundamental. Mas antes de iniciar também de uma vez com vocês, vale ressaltar aqui, tá? Um detalhe. Para você saber que você tem educação financeira, tá? Que você está apto aí para entrar de cabeça no mundo dos investimentos, principalmente falando de renda variável, em renda fixa de mais médio e longo prazo, você tem que estar conseguindo acumular pelo menos o dobro do seu salário durante o ano. Então, durante 12 meses, você tem que acumular pelo menos 2 meses do seu recebimento, tá? Seja ele um salário, seja um faturamento, tá? Para a empresa não é diferente, não acho que você que é diferente. Tá? O caixa é uma empresa saudável, tem que estar gerando 2 meses de caixa durante o ano, né? Tem um limite ali, assim como uma reserva de emergência, por exemplo, tem um limite ali tranquilo, que, né, não precisa extrapolar aquele limite de ter caixa guardado ou de uma reserva guardada, né, muito além daquilo. Porém, tem que fazer pelo menos esse básico bem feito para a gente ir com uma vida financeira saudável para um próximo passo. Então, depois que começou a acumular pelo menos o dobro do seu salário, o dobro do seu recebimento, então 2 meses do seu recebimento dentro de 12 meses, dentro de um ano, aí sim você pode falar que tem educação financeira, aí sim a gente vai para outros níveis da área financeira, da educação financeira, tá bom? Mas essa regrinha
é clara e a gente precisa seguir, porque do contrário a gente pode acabar se frustrando, principalmente porque o pilar inicial que eu falei para você, né, os três pilares iniciais, eles não vão estar andando de mãos dadas e, consequentemente, você pode se frustrar no meio do caminho. Que esses três pilares é o CIF com C que a gente fala, que é estando com uma grana, né, em controle, então controlando, vai investir. Então, se não está sobrando, né, não tem como investir, é porque não está controlando. Se está sobrando mais ou menos, é porque está controlando mais ou menos. E mais dias, menos dias, vai acontecer algum imprevisto, vai precisar dessa grana e tende a se frustrar com investimentos. E se você só investir sem controlar, também é isso. Né? E se você só investir sem fazer mais grana, você nunca vai ter uma vida de total ali, não total, mas eu digo uma liberdade, né? Um condicionamento ali da maneira que você provavelmente sonha, tá? Você vai conseguir coisas diferentes, mas provavelmente não que você realmente sonhe ter ou sonhe proporcionar, seja para você, para sua família, né, para parentes, ou seja mesmo até de ajudar as pessoas cada vez mais. Né? Você vai estar limitado a um patamar abaixo, porque você não está fazendo, não está colocando em prática esse tripé, tá? Mas sem mais delongas, bora lá. O que é a renda variável? Tá diferente da renda fixa. A renda variável, a gente não tem um retorno previsível. A gente sabe que no longo prazo, principalmente longo prazo, o pessoal está falando, né, boa parte das pessoas hoje não sabe determinar curto, médio e longo prazo. Tá? Mas curto prazo, 2 anos, 3 anos, é curto prazo. Tá? Médio prazo é 5, vai para 10. Longo prazo pelo menos 10, 15, 20 anos para frente. Tá? Então, falando de renda variável, a gente está falando em pensar em longo prazo. Então, pelo menos 10, 15, 20, 30 anos ali para frente. E falando de renda variável e longo prazo, a tendência é sempre ter um acúmulo e ter o efeito bola de neve que a gente fala, né, considerável, tendo retornos muito além de renda fixa. Porém, né, não é nada previsível. A gente não consegue bater o martelo e saber quanto que a gente vai ter exatamente lá na frente, porque a gente não sabe qual que vai ser a curva de rentabilidade com esse passar de tempo, né? Nem de ativos, nem com relação a dividendos, por exemplo, né? Beleza. Então, ela pode subir ou cair, né? Mas no longo prazo, a tendência é acompanhar o crescimento da economia e da empresa. Exemplo, ações de bancos, ações de varejistas, né? Empresas aí, vamos falar de Renner, Oscar, Mercado Livre, enfim, são varejistas, fundos imobiliários, né, de shopping, de papel, tijolo e outros termos aí mais para frente, né? Por isso que aqui o jogo é de longo prazo, paciência e estratégia. Manter sempre a vida financeira controlada, sim, estar investindo constantemente. Não adianta você, Guilherme, mas eu tô com 100 mil reais aqui na conta. Onde que eu posso botar esses 100 mil reais aí para investir e mudar minha vida de uma vez por todas, né? Ter a independência financeira. Meu amigo, não funciona assim, tá? Por mais que você tenha uma bela de uma grana, normalmente, na maior parte das pessoas, né? Pô, vendi minha casa, quero botar tudo para investir e viver de renda passiva. Normalmente, não vai dar certo. Você vai se frustrar na metade do caminho, tá? Porque a ideia é constância, então sempre crescente, e pensar em deixar o tempo fazer, né? Trazer o resultado ali, deixar o tempo trabalhar a favor, tá bom? Mas beleza, bora lá. Como analisar ativos? Esse vai ser o núcleo central, tá, da nossa aula de hoje. E para falar e ser bem direto aqui, eu vou colocar dois exemplos, tá? Vou direto para a área bancária, que é um dos maiores e melhores setores, né, falando em ações aqui no Brasil, né, porque são bem resistentes, pagam bons dividendos, né, e tem uma periodicidade ali, são bem perenes ali, né, com o passar do tempo. Tá? Então, beleza, vou mostrar para vocês esses dois bancos, né, e mostrar quais são os principais indicadores e o que que a gente vai ver neles. Tá? Até começar a compartilhar a tela com vocês aqui agora. Show de bola. Está carregando a tela, já já aparece. Beleza, acho que apareceu aí para você também.
Então, bora lá, meu sócio. Primeiro, eu vou puxar o Santander, tá? E o segundo banco vai ser Jesus, vai ser aqui, ó, o Bradesco, tá? Esses dois bancos são dois bancos bem interessantes. E eu vou puxar aqui, estão vendo que tem muitas informações aqui sobre o banco, tá? Esse site aqui é um site fundamental, fundamentos, para a gente comparar, né? Comparar ações, comparar, também dá para comparar fundos, enfim, e entender e pegar informações importantíssimas que tem que ser analisada dentro do que a gente vai estar investindo, né? Porque a nossa ideia, assim como no desse site, a gente trabalha, principalmente falando em longo prazo, com fundamentos, né? Eu invisto através de uma análise fundamentalista, que é uma análise de o porquê que eu estou comprando aquilo ali. Eu tenho que responder algumas perguntinhas, eu tenho que ter algumas respostas analíticas ali para entender de que faz sentido eu estar investindo, que não é furado, né? Que a tendência é realmente eu ganhar dinheiro com aquele ativo, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente consegue já ver, né, o papel, que diz ticker, né, ação, é o código da ação, né, que o do banco que o Bradesco, aqui do banco do Bradesco, que nesse caso é o BBDC3, tá? Cotação do dia, então fechou aí em 14,1. A mínima que ele bateu em 52 semanas para trás, tá? Foi de 9,48 e a máxima que ele bateu foi de 14,40. Então, dentro das últimas 52 semanas, a gente já viu que ele já foi abaixo de R$ 10, tá? Já recuperou, mas também está um pouco abaixo das máximas ali que ele chegou a bater um tempo atrás. Volume médio de negociação, tá? Então, aqui a gente vê que ele tem uma bela de uma liquidez, né? Que em torno de 91 bilhões, né, acabam circulando, né, para fazer as transações desse papel, tá? Desse ativo. Vamos lá, o valor da empresa no mercado, 148 bilhões, 394 milhões de reais é a avaliação do banco. Número de ações, 10 bilhões aí, 592 milhões. Show. Aqui a gente vê a sopa de letrinhas, que a gente vai entrar aqui também, tá? Aqui, ativos do banco, tá? Todos os bens que o banco tem, então você vê até na lupinha aqui, ó, dá para você, na lupinha não, na interrogação você consegue ver do que se trata isso, né? Que são todos os bens, direitos e valores a receber de uma entidade, no caso, dessa entidade do banco. Tá? Que a gente vê que aqui tem em torno de, avaliado, tá? Em torno de 1.696.770.000 reais de ativos que ele tem, sejam ativos líquidos, sejam ativos imobilizados, tá? Que seriam casa, enfim, carro, bens do banco. Tá? Patrimônio líquido, aí sim, aqui na conta, é quanto que o banco tem de grana, né, rodando ou travada para lá e para cá. O Bradesco ele tem em torno de 167 bilhões 312 bilhões de reais, né, em ativos líquidos. E por que ativos líquidos? Eu dei o exemplo de grana, mas não necessariamente está em dinheiro e não necessariamente está no acesso rápido, igual a gente falou sobre a reserva de emergência, né? O banco, não se iludam, mas os bancos também têm investimentos, né? Então, enfim, algumas curiosidades aqui que você vai acabar pegando no meio do caminho também. Então, beleza. Aí tem essa sopa de letrinhas que já já a gente entra nela. Mas só para vocês verem essa comparação inicial de informações brutas, tá? Vou falar aqui do outro, que é o Santander. Tá? Essas mesmas comparações que eu fiz com vocês. Ó. Em 52 semanas ele bateu 10,64, foi a mínima, então um pouquinho acima do Bradesco. Hoje estava, né, a última, no fechamento estava em 12,96, só que já bateu também 14,39. Então, vendo aqui comparado isso, tá? Essa informação bruta, comparado com o Bradesco, ele está mais barato do que o Bradesco hoje, né? Fechou mais barato do que o Bradesco, caiu menos do que o Bradesco, mas também
subiu um pouquinho menos, mas quase a mesma coisa que o Bradesco, tá? Informações aleatórias, né, ao léu ali. Tem um significado? Tem, mas não necessariamente é o suficiente para a gente tomar a decisão, tá? Bora lá, então. Valor de mercado. Valor de mercado do Santander está avaliado em torno ali de 97, perdão, 97 bilhões, 181 bilhões de reais. É, não, isso aí, beleza? É, número de ações que ele tem, né? 7 trilhões, 498 bilhões, 530 mil. Beleza. Ativos do banco, Jesus. 1 trilhão também, 229 bilhões, 730 milhões. Depósitos, só que isso que é interessante também, ó, operações financeiras em que um banco recebe determinada quantia em dinheiro. Ou seja, comprometendo-se a guardá-la sem obrigando a restituir, tá, beleza. Ou seja, isso daqui de depósitos que tem de pessoas no banco. Então, a gente vê que aqui no Santander a gente tem essa informação, e já no Bradesco, ó, a gente não tem essa informação, tá? É algo para se pensar, mas bora lá. Aí, sobre o Santander, de depósitos no Santander, tem em torno de 486 bilhões, 744 bilhões de reais ativos ali de depósitos de bens de terceiros no banco. E patrimônio líquido de 91 bilhões 842 milhões 300 mil reais de ativos de patrimônio líquido, então de grana, né, do banco, além dos bens, né, de ativo, que é patrimônio, então os bens dele, juntando tudo chega a trilhão também. Tá bom, ótimo, beleza. Então agora a gente tem dois ativos. E daí já trago mais um primeiro ensinamento para vocês, que quando a gente vai comparar, a gente sempre tem que estar comparando com ativos da mesma área, da mesma relação. Eu dei um exemplo de ações e falei de varejistas, não adianta eu estar falar de varejista, não, vamos falar de saneamento. Não adianta eu comparar um Santander, por exemplo, que é um banco, com uma Sanepar, que é de saneamento básico, né? A empresa é totalmente diferente, mercado totalmente diferente, liquidez totalmente diferente, enfim, obrigações que elas têm totalmente. Enfim, você entende que é uma empresa absurdamente diferente da outra. Então não tem como eu comparar. Não tem como eu comparar nem os fundamentos de cada uma e muito menos eu comparar o preço de ação de cada uma, tá bom? Não faz sentido algum. Então, a gente sempre tem que ir para a comparação de uma com a outra dentro do mesmo setor, tá? Agora eu vou falar para você por cima, né, enquanto eu vou te mostrando aqui também, entrando nessa sopa de letrinhas, tá? O que que significa algumas delas, porque é dentro de algumas delas que a gente vai voltar a nossa atenção e fazer uma leitura de como que está a saúde desse banco, como está a saúde dessa empresa. Lembrando que eu posso ir comparar a Sanepar com a Sabesp, por exemplo, que estão ali praticamente na mesma área, tá? Poderiam ser elas aqui também, a gente olharia as mesmas informações, mas sendo de empresas absurdamente parecidas com relação a mercado, tá? E aqui a gente vai estar fazendo isso de dois bancos, tá bom? Então, bora lá. Primeiras informações extremamente relevantes, tá? Que vale a pena a gente estar olhando. Primeiro, o PL, tá? O que que é o PL? O PL é uma fórmula, então é P barra L, então P dividido por L, que significa preço sobre lucro, tá? É o preço da ação dividido pelo lucro. Por quê? Né? Qual que é o significado? Que é quantos anos que você levaria para recuperar o seu dinheiro investido, né, nessa empresa. Então, a cada ação que você investe, quanto tempo que você levaria, né, para recuperar isso, sendo que os dividendos, por exemplo, eles paguem o preço dessa ação para você, tá? Então, se a gente for ver aqui do Santander, o PL dele aqui, ó, é de 6,79.
Então, em torno ali de 6 anos, quase, né, 6 anos e meio, quase 6 anos e 8 meses, digamos assim, né, que você levaria para o seu aporte, no que você está colocando, para ele se pagar. Lembrando que isso é normal, tá, pessoal? Não acho que você, digamos que você vai empreender, você vai abrir um banco, você vai abrir uma empresa para você. Não acho que a partir do momento que você abriu as portas ali, que o que você está recebendo ali de grana, né, com o seu serviço prestado, com o seu produto vendido, não acho que aquilo tudo dali para frente é lucro, né? Afinal de contas, você teve um investimento, seja desde um investimento com o seu conhecimento, um investimento com o lugar, se você alugou, comprou algum lugar, um investimento com mão de obra, um investimento, enfim, você tem N investimentos para você pensar que toda a grana que está entrando, se você fosse acumular para repagar, né, para pagar, zerar ali o seu caixa de tudo que você já investiu, pode ter certeza que demora um tempo considerável, tá? Então, a gente está falando de empreender, na média, você fala em a própria empresa se pagar tudo ali, de 3 a 5 anos, digamos assim, tá? Então, quando a gente está investindo em alguma empresa, também tem isso. E pensa que aqui você não está correndo o risco total de um empreendedor. Aqui você consegue analisar uma ação, consegue analisar uma empresa, saber que ela é firme já, que ela tem um histórico, ela tem várias informações, um leque aberto ali para você estar aprendendo sobre ela. Então, com isso, vale a pena, mesmo que se demore um pouco mais do que empreender e você ter a grana, ainda mais se você não for empreender, né? Se você não for tomar esse risco. É você estar contratando uma empresa que está tomando esse risco e você sabe que essa empresa é boa. Então, é garantido que ela vai te dar esse retorno, mesmo que com longo tempo, tá? E aqui nem é tão longo assim, igual eu falei para vocês, né? A ideia de a gente investir em ações é em longo prazo. Então, é 10, 15, 20, 30 anos. Aqui a gente está pagando, vamos falar de 30 anos, a gente está pagando aqui em bem menos da metade, um terço do tempo, né? Um quarto ali praticamente do tempo do que a gente leva, né? Pensando em juntar, acumular patrimônio para lá na frente a gente usufruir disso. Né? Seja com uma renda passiva, seja com uma independência financeira de ter uma aposentadoria privada, digamos assim, estar vivendo de dividendos, né? Então, lá para frente. Então, tá ótimo, é um tempo muito interessante, tá? Beleza. Então, PL é um bom lugar para a gente ver. Agora vamos até comparar, né? Falei do Santander, agora aqui do Bradesco. Ó, para vocês verem, bem próximo. Um está em 6,79, o outro 6,74. Tá? Muito bacana. Próximo fundamento da gente estar analisando. P sobre VP. Então, preço sobre valor patrimonial. Tá? O que que é isso? Quanto o mercado está pagando, né? Quanto que o mercado está pagando em relação ao patrimônio da empresa. Então, com relação aos ativos da empresa. Abaixo de um indica que a empresa vale menos na bolsa do que o seu patrimônio. Ou seja, quer dizer que essa empresa, lembra que eu li para vocês aqui embaixo, ó, ativo, que é um patrimônio, né, mais patrimônio líquido também. Tá? Então, aqui, ó, P sobre VP quer dizer que o preço dela, em comparação com o ativo que ela tem, faz sentido o preço que eu estou pagando hoje nessa ação faz sentido comparado com o que ela gera de patrimônio, com o que ela tem de patrimônio, né? Essa empresa ela está cara ou ela está barata referente ao patrimônio que ela conseguiu desenvolver, né, com esse passar do tempo dela. Se tiver em um, quer dizer que está em 1 para 1, tá? Tá igual, digamos assim, tá? Abaixo de um, começa a ficar muito interessante, né? Porque a gente vê que ela tá barata, eu não estou pagando nem uma empresa, eu estou pagando abaixo de uma empresa. Agora, acima de um, eu estou começando a pagar o patrimônio, o referente, né, ao ideal ali, né? Estou pagando digamos que justo com o que ela vale hoje, com o valor de patrimônio dela, e acima de um, estou pagando um pouquinho mais caro. Mas se é uma boa empresa, né, se eu sei que eu vou recuperar em um tempo ali tranquilo, né, principalmente no longo prazo.
Então, mesmo que agora, nesse momento, a gente sabe que vai estar variando, mesmo que agora, nesse momento, esteja às vezes até dois e pouquinho, mas enfim, mas já começa a ficar bem mais puxado, mas enfim, mas eu sei que é uma boa empresa, e eu estou vendo que o tempo que eu vou recuperar isso não está longo, tá? Não está absurdo, vale a pena, tá? Só que ficando abaixo de um, lógico que seria mais convidativo, mas também tem que tomar cuidado, tá? Porque às vezes pode ser que apareça ali bem abaixo de um, né? Mas sendo que tá errado algumas informações por trás, mas isso fica para uma próxima aula mais aprofundada, tá? Então, o preço, aqui nas informações, ó, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação informa quanto o mercado está disposto a pagar sobre o patrimônio líquido da empresa. Então, é o preço da ação dela, né, dividido ali pelo patrimônio líquido da empresa. Então, é essa comparação desses 91 bi aqui com 12,96 hoje, tá bom? É muito interessante e a gente tem que sempre mirar nisso. Se está em um, abaixo de um ou acima de um, tá? Aqui está excelente. Deixa eu ver aqui. Beleza, até voltar aqui para ver o do Bradesco, como que tá. A gente viu do Santander. Aqui, ó. Olha só do Bradesco, por exemplo. Tá um pouco mais cara a ação, ó. Isso que eu falei. É alguma coisa, mas não necessariamente é tanta coisa assim. Do Santander tá mais barato, né, do que do Bradesco. Tá 14, do Santander tá praticamente 13, né, 12,90 ali. Só que, para que a gente vai ver o PVP dele, ó, o Bradesco a gente está pagando mais barato. Então, é como se estivesse comprando o Bradesco por 89% do que ele vale, né? Então, estou comprando abaixo do que ele vale. Afinal de contas, ó, de patrimônio líquido, ó, 167 bi. Beleza. E aqui, 91 bi. Considerável, né? Uma diferença aí. Próximo, o P/EBITDA, que é o preço sobre EBITDA. EBITDA, tá? É igual o lucro antes de juros e impostos. Então, tira ali custos, tira as despesas da empresa, tá? Você só não tira com relação a juros que ele está pagando sobre alguma dívida, e é normal empresa ter dívida, tá? E na média, ainda mais a gente for uma empresa de bolsa, né, que está em bolsa de valores ali, na média, as empresas só trabalham em cima de dívida, tá? Só que é uma dívida de alavancagem, não é uma dívida onde pessoas comuns normalmente, principalmente se a gente for ali não tendo educação financeira, acabam tomando, né? Que normalmente as pessoas tomam dívida para simplesmente consumo. Eu vou consumir alguma coisa, quero realizar algum sonho que não vai me dar retorno algum, eu pego um dinheiro emprestado através de um empréstimo, de um financiamento, de um consignado, de cartão de crédito. É um empréstimo, você está pegando dinheiro que não é seu. Então você se endivida, né, para estar realizando alguma coisa. Já a empresa não. A empresa ela faz o endividamento de alavancagem que a gente fala. É pegar dinheiro dos outros, né, onde ela não precisa desfazer do capital dela, não precisa desfazer ali, do patrimônio dela. Ela pega dinheiro dos outros para rolar em algum lugar que vai fazer ela ganhar mais dinheiro ainda para aumentar ainda mais o patrimônio dela, né? Então é dívida de alavancagem, dívida estratégica, tá? Então, antes de juros e antes de impostos. Esse é o EBIT, tá? Que é esse lucro aí antes de juros e impostos. E o P sobre o EBITDA mostra quanto que o investidor paga pela ação com relação à geração de caixa da empresa, tá? Então, quanto menor, melhor. É mais ou menos o PVP ali, tá? Então, vamos fazer a comparação ali. Hoje está sem informação aqui, porque está fechado. Os dois vão estar sem, né? Enfim, hoje tá sem os dois, mas a gente consegue ter um percentual de variação aqui. Mas enfim, já saiba que devia ter pego outras ações aqui para a gente estar analisando. Mas já saiba que esse valor é importante, esse valor é interessante, tá? E parecido com o PVP, né, o que a gente vai ver de como que tá essa saúde, não só a saúde, que a gente está falando de lucro, né, mas não só a saúde, mas quanto que você está pagando proporcionalmente por essa saúde, tá? Então, quanto menor, melhor.
Já vai anotando, tá? O que que tem que ser menor, o que que tem que ser maior, qual que é o ideal ali. Beleza. Outra, margem líquida, tá? Porque margem líquida quer dizer, o lucro ali, né, dividido pela receita. Então, o que que ele está realmente gerando de caixa, dividido pelo que ele está fazendo, tá? Então, mostra aqui que quanto sobra, né, de lucro a cada R$ 1 que vende. Então, a cada R$ 1 investido, né, a cada R$ 1 perdão, investido não, a cada R$ 1 que a empresa faz de venda, que ela ganha, né, a cada R$ 1 que ela ganhou, quanto que é o lucro líquido disso, quanto que realmente depois de pagar funcionário, água, luz, pagar imposto, pagar tudo, né, quanto que sobra, como que está essa margem líquida, né? E nessa margem líquida, né, lógico, quanto maior, melhor. Então esse é um outro título de comparação entre empresas que é muito importante, muito interessante. A gente está a gente está analisando e comparando de uma com a outra. Poxa, enfim, vamos lá pro próximo então, né? Próxima aula eu vou separar outros dois, vou separar mais ações aqui para a gente estar analisando. Mas beleza, então margem líquida quanto maior, melhor. PEBITDA quanto menor, melhor. PVP abaixo de um quanto menor, melhor, né? Mas tomar cuidado, igual eu falei, você vê que está ficando negativo, tem coisa errada. E o PL também, né? Quanto menor, melhor. Beleza? Margem líquida, quanto maior, melhor. ROI, quinta coisa a se reparar, quinta sigla a se reparar. E o ROI é o retorno sobre patrimônio, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio. Parecido também com a margem líquida, vou até adiantar aqui ver se aparece. Tá, apareceu, show. É parecido com ele, né? E ele mede aqui o quanto que a empresa gera de retorno para cada R$ 1 investido pelos acionistas, tá? A gente vê um lucro com relação ao patrimônio e não mais um lucro com relação à receita, tá? Mas com relação ao patrimônio gerado ali, ao caixa gerado, tá? Então, nisso também, quanto maior, melhor. Então, bora comparar. Ó, o ROI aqui do Santander está dando 15,16, que é um retorno de investimento comparado com o patrimônio que ele tem. Está dando um lucro de 15, quase 16 ali por cento. Tá muito bom. Ó, a gente vai ver aqui do Bradesco, né? Como eu falei para vocês, vendo somente o PVP dele, beleza, a gente está pagando mais barato, né, do que a empresa em tese está valendo hoje. Só que a gente vai ver o ROI, então o retorno ali a hora que a gente vai ver o retorno líquido dele com relação ao patrimônio dele gerado, que ele tem um bom patrimônio gerado, né, está em torno de 13%. Então, está um pouco abaixo do que o Santander. Né? Isso a gente vê que tem algumas outras coisas que está indo grana e está reduzindo e tá reduzindo o lucro que ele está tendo, né, com relação ao crescimento do banco. Beleza. Próxima siglazinha aqui a dívida bruta dividido pelo PL, né? Dívida bruta ou dívida dividido pelo PL, que como a gente viu lá em cima, né, o PL ali é o preço sobre o lucro, tá? Então, bora ver lá. Dívida bruta dividida por PL, que é o total da dívida da empresa, né? Dívida bruta, dívida dividida pelo PL, relação entre dívida e patrimônio líquido ali da empresa. Interpretação, né? Quanto menor, melhor. A empresa menos endividada tem mais saúde financeira. Mas lembrando que essas dívidas aqui normalmente, né, são dívidas de alavancagem, dívida de negociação. Então, por conta disso, a gente não deve simplesmente só isolar uma informação dessa e tomar decisão. Tem que ser balanceado, ver qual faz mais sentido, colocando tudo, cada uma dessas siglas, cada uma dessas informações em comparação uma com a outra ali, tá? Então, relação entre a dívida dela com relação ao patrimônio líquido. Então, bora ver aqui, dívida com relação ao PL. Tá, tudo aqui, né?
Beleza. Qualquer coisa também, então, pessoal, não existe só o fundamentos. Tem esse detalhe também. Aqui a gente pode não ter tido, por exemplo, um previsto, não tem aqui um patrimônio, né, um preço da ação com relação aos ativos e tudo mais, mas a gente consegue essas informações também em outros sites, tá? Se tiver interesse, se tiver curiosidade, pode me mandar, eu mando outro site comparativo para vocês, que queria ser bem, né, direto ao ponto e, enfim, acabei abrindo aqui só o do fundamento, só esses dois comparadores aqui. E tá faltando, por exemplo, algumas informações importantes aqui que eu devia ter filtrado melhor antes. Só peguei, abri, já liguei a câmera e fui filmando. Mas enfim, aqui, por exemplo, não tem falando, né, com relação a como que tá o endividamento, né, a dívida dos bancos. Isso aqui tem. Não, beleza. Esse aqui é o crédito do ano. É, tá faltando para a gente comparar. Mas, enfim, é bom que vocês saibam, né? Porque uma hora ou outra que você abrir, seja algum outro site de comparação, ou abrir e tiver aqui, né, da empresa que você está procurando, tiver essa informação, é uma informação importantíssima para a gente fazer um paralelo ali e comparar para ver se você está tomando uma boa decisão, se essa empresa faz sentido você ter na sua carteira, tá? Próximo aqui, a gente vai para o dividend yield. E que a gente está indo já para o penúltimo, né, dos tópicos a serem comparados, onde vai fazer total diferença no que você está colocando o seu dinheiro. Lembrando e voltando lá atrás da filosofia de investimento. Lembrando que o dinheiro é o seu tempo de vida. Então, valorize ele. Tome boas decisões sabendo onde você está colocando essa grana. Né? Se onde você está colocando vai realmente trazer um retorno, se faz sentido, ou se você está se expondo a um risco e não tem risco maior do que eu tomar uma decisão, do que eu fazer alguma coisa sem conhecimento, tá? É onde você aumenta o seu risco ali absurdamente, tá? Então não faça isso. É o seu tempo de vida que você já dedicou para a sua empresa, para pessoas, né, fazendo alguma coisa, estudando para exercer o que você faz hoje, tá? Então, dê valor na sua grana. Penúltimo tópico, então, dividend yield, que é esse DY aqui, ó. Yield, aqui. Que é esse, que não tá DY, né? Tá div yield, que é o dividend yield, né? E essa sigla aqui é importantíssima, né? Tem a sigla ali que é o DI, ou Div Yield, né? Que significa o quê, tá? É o dividendo pago. Então, o que que a empresa tem pago ali de dividendo, dividido pelo preço da ação, tá? O que que a gente vai ver nisso? Mostra que o retorno de dividendo, né? A ação, com relação ao preço. Se está tendo mais retorno pelo que eu estou pagando ou menos retorno pelo que eu estou pagando, né? Comparado com quanto que eu estou pagando e quanto que eles estão me devolvendo a partir desse pedaço que eu tenho dessa empresa. Né? Comprei ali 20% da empresa, né? E tenho 20% de ação e eles não estão me devolvendo ali nem 15%, né, digamos assim, do valor total. Pô, faz sentido? Não faz sentido, né? Vamos ver como que estão as outras empresas dos outros setores, né? Tem empresa que está me recompensando mais por eu ter parte dela, né? Como que está essa distribuição de lucro? Né? Então, a interpretação, quanto maior, melhor, né? Mais cuidado, que o dividend yield também muito alto pode ser insustentável. Então, às vezes, pode ter empresas que, se você não analisar as outras informações que a gente está passando aqui, você pode correr o risco e você só simplesmente olhar o dividend yield e falar, caramba, essa empresa está distribuindo muito, e ela só está fazendo isso porque ela está em um momento apertado, na verdade, e ela está tentando chamar a atenção de acionistas para as pessoas colocarem dinheiro na empresa e ela tentar se reerguer a partir disso. Então, na verdade, pode ser que essa empresa esteja numa situação muito sustentável, não só de estar
repassando esse lucro, na verdade pode ser que muitas vezes está inexistente. E a empresa está, na verdade, cada vez mais na pindaíba, cada vez dívida aumentando mais, e nem é dívida de alavancagem, é realmente dívida ali só simplesmente para segurar a corda no pescoço, né? Enfim, tem que ser bem estudado, bem analisado, tá? Mas um dos pontos é, depois de tudo analisado, a empresa estando saudável, né? Patrimônio líquido a rodo, tem ativos a rodo, enfim, o preço está legal, o retorno está dentro do esperado, né? Dentro de 6 anos, 10 anos ali, enfim, depende do segmento da empresa. E o dividend yield está alto. Pô, excelente. Então, é uma das situações e informações que a gente vai priorizar para ver uma boa empresa e escolher essa boa empresa. Afinal de contas, a empresa está pagando bem pelo que eu estou investindo nela, né? Então, o dividend yield aqui do Bradesco, ele está em torno de 8,1%. Agora, já o dividend yield do Santander, por exemplo, ó, ele está dando em torno de 6,4%. Ou seja, eu estou investindo quase a mesma coisa e tendo um retorno consideravelmente maior no Bradesco do que no Santander, né? Então, pô, chama muita atenção. Empresas legais e com um retorno consideravelmente maior do que o outro, mais de 2% de diferença ali. Faz total diferença a hora que a gente joga isso no ano, a hora que a gente joga isso em 10 anos. É absurdo, né? É o que a gente fala de juros compostos ali. Beleza. E deixa eu ver o último aqui. Que acho que esse não vamos ter também. É, mas vou passar porque, enfim, acho que é esse daqui. Legal. Tá. Aqui, ó. O último é o CAGR, tá? Que depende, né? Pode ser que, igual mostra de dividend yield, tem uma sigla, mas com outro nome, dependendo de onde você for estar analisando isso. Mas um exemplo, o que é esse CAGR? Tá? A taxa de crescimento anual composta. Então, o médio crescimento médio da empresa nos últimos anos, né? E a interpretação, lógico, se é de crescimento, quanto maior, melhor, mais a empresa está crescendo, tá? E aqui, onde eu abri com vocês e sobre esses dois bancos, a gente está vendo esse crescimento de receita aqui, ó, ó, crescimento da receita líquida nos últimos 5 anos. Então, na hora que a gente vai ver o Bradesco, ó, falei do dividend yield, falei com relação a preço, falei quanto que a gente está pagando nele, porém, na hora que a gente vai ver um histórico de 5 anos, ele está tendo uma receita líquida negativa, ou seja, ele caiu nos últimos 5 anos, o que ele estava fazendo de caixa, digamos assim, que ele estava crescendo, né, proporcionalmente ali, ele na verdade caiu em torno de quase de 9%, né, quase 10% do que ele tinha há 5 anos atrás, né, ele acabou perdendo esses últimos 5 anos. Ele não está crescendo, ele na verdade regrediu, tá? Bora ver ó, para vocês verem como a gente tem que ver, comparar com o mesmo setor, tá? A hora que a gente vai ver o Santander, Santander ele não caiu quase 10, ele caiu quase 11. Ele caiu em torno de 10,7%, tá? Então aí a gente vê que é fundamental a gente ter essas informações claras para a gente. O que que a gente precisa comparar, o que que significa, o que que tem que estar apontando, tem que estar apontando mais, tem que estar apontando menos, com o que que eu tenho que comparar, mesmo setores, para fazer sentido, né? Aí sim eu vejo os fundamentos, como que está a saúde da empresa, qual empresa que eu vou pegar para montar ali a minha carteira. E só vale reforçar, tá? Acabei não falando no começo, porém, né, o reforço é que aqui eu não estou fazendo indicação de investimento nenhuma, na verdade, eu estou te capacitando para você fazer as suas próprias escolhas, tá? Porque a nossa missão é justamente essa, é educacional. Nós fazemos com que você tenha a capacidade própria de controlar
investir e fazer mais grana, tá bom? Vou abrir aqui um último visual aqui para vocês, quer ver? Uma última compartilhamento de tela aqui para vocês, que isso daqui é muito legal. Isso é uma ferramenta que a gente tem dentro da empresa facilitada demais, tá? E essa ferramenta eu não consigo e não posso disponibilizar para vocês, porque essa é exclusiva para alunos nossos, tá? Né? E alunos que estão justamente nessa segunda fase, aprender a controlar, estão investindo, né? E querem alavancar ainda mais o patrimônio. É onde a gente pega, abraça na mão e segue ele por um tempo, né? Ajudando com que ela tenha cada vez mais melhores resultados, tá? E essa ferramenta é justamente fazendo, ó, pegando todos essas informações que eu passei para vocês, tá até desatualizado, que é só um exemplo, tá? As informações estão desatualizadas, mas a gente pega cada uma daquelas siglazinhas lá que passei para vocês, ó, o P sobre VP, PL, o PEBIT, o EVBIT, margem líquida, o ROI, o lucro líquido, dívida bruta, né, que não tinha lá, a gente acabou não conseguindo acessar, patrimônio líquido, DB sobre PL, né, o CAGR, que foi esse último que a gente falou, né, e o dividend yield, que foi o penúltimo. A gente pega cada uma dessas informações, pega o que a gente tem, né, e aqui mostra também, ó, peguei só o fundamentos, mas tem a Status Invest, tem o Trade Map, que são lugares que a gente consegue ir atrás dessas informações, tá? Não existe um site só, existem vários sites, não são só esses três aqui também, tem vários outros sites que a gente consegue extrair todas ou algumas dessas informações, a gente vai complementando. Mas como funciona isso daqui? É uma régua bem simples, bem fácil. A gente entra no site, abre a empresa que a gente quer, pega essas informações e vai colocando aqui, a informação de cada um. Com isso, automaticamente o nosso filtro ele vai bater e vai mostrar para vocês, né, o que eu falei para vocês, que dependendo de qual for a informação que eu vi, ó, o P sobre o VP, quanto menor, melhor. Já a margem líquida, quanto maior, melhor. Ele já mostra o que a gente tem que ver em cada um. E aqui embaixo, ó, automaticamente, ele já mostra qual que está ganhando nessa comparação. No exemplo, no P sobre VP, o Santander ganhou. No PL, um comparado com o outro, o Bradesco ganhou. No PBIT, Santander. No EVBIT, Santander. Margem líquida, Bradesco. Enfim, e assim por diante, tá? Consequentemente, a gente vê aqui em cima, ó, como que ficou a pontuação dessas duas comparações. O Bradesco, né, apareceu 6 vezes, então ele ganhou aqui 6 vezes, enquanto o Santander ganhou 5. Automaticamente a melhor empresa a escolher nessa época, nesse sentido, nesse cenário, seria o Bradesco, tá? Mas que está totalmente desatualizado. O que a gente viu, alguma coisa até volta o vídeo para vocês verem que está absurdamente desatualizado. Esse daqui é o modelo que a gente disponibiliza, né? Mas é isso daqui, depois você coloca outras empresas aqui, sempre do mesmo setor, e compara com os dados atualizados dessa empresa, tá? Vira absurdamente fácil e simples de você colocar ali uma com a outra, né, e montar a sua carteira. Você consegue montar a sua carteira em, sei lá, menos de meia hora. E a gente falando em montar uma carteira com fundamento, pô, essa carteira é para você levar décadas, tá, com ela. Dá para melhorar, dá para colocar uma coisa ou outra diferente, com certeza, tá? Mas você consegue em meia hora fazer uma carteira extremamente robusta, extremamente diversificada e com as melhores empresas do setor, tá bom? Bora para os finalmente, né? Então, beleza, nós comparamos os dois bancos, né? O Santander tem algumas informações muito interessantes, o Bradesco tem algumas informações muito interessantes, né? Então, qual que é o melhor? Depende, né? Depende da sua estratégia, depende para onde que você está olhando, né? E que fica claro que não existe empresa perfeita, a gente viu que tem valores ali diferentes, distintos, né, em informações diferentes, né? Então você precisa olhar certinho, entender o contexto, entender o cenário, entender por como que está passando, por onde que está passando, né, aquele momento atual daquela empresa, né, e o cenário global, né, e o cenário nacional, estou falando de empresas nacionais,
internacionais, mas do mercado nacional, né? Como está o cenário nacional com relação a esse setor. Por exemplo, né, um caso foi, banco continuou funcionando normal, mas na pandemia, empresas de aviões ficaram fechadas. Então, enfim, não tem como você comparar, né? Tem que levar muitas coisas em consideração, tá? Então, só para recapitular aqui, tá, beleza, show, tá. É, beleza. Então, só para também fazer alguns reforços do que eu trouxe no início, tá? Nossa base é clara. Você tem que aprender a controlar, aprender a investir e aprender a fazer mais grana, tá? Se você só controlar, pode ter certeza que vai sobrar uma graninha aqui e outra ali, mas, cara, não vai te deixar rico, né? Vai começar a ficar acumulando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente sabe que imprevisto é previsto. Então você vai ficar apagando incêndio. Acumula um pouquinho, tem que usar. Acumula um pouquinho, tem que usar. Acumula um pouquinho, tem que usar. E passa a vida inteira, né, numa corrida dos ratos infinitas, né, onde tem que nem saber se a gente vai se aposentar daqui a um tempo, né, é para a gente pensar em ter que trabalhar aí pro resto da vida, não porque gosta, não porque queria, mas por necessidade, que é a maior parte dos brasileiros hoje em dia já no Brasil e recebendo aposentadoria, tá? Só investir também não vai te deixar rico, tá? E sem controle, mais uma vez, você pode até estar investindo, pode estar com reserva, pode estar formando reserva enquanto está investindo até em ativos e tudo mais. Imprevisto é previsto, imprevisto vai acontecer e mais cedo ou mais tarde, se você não está controlado, você vai acabar liquidando, diluindo, queimando aí o seu patrimônio. Consequentemente, vai necessitar, né, ir para a dívida, por exemplo, né? Então, acumula ali um tempo, não consegue ter sustentabilidade nisso, porque afinal de contas você não estava com a vida financeira controlada. A gente recebe N casos aqui de alunos que às vezes entram com 20 mil, 30 mil, 50 mil de patrimônio. Só que o que a gente vai estruturar, pegar as outras informações, as entrelinhas ali de como está a saúde financeira, a gente vê que às vezes só de cartão de crédito está dando mais de 30 mil. Aí tem mais outras duas, três tipos de dívidas. Enfim, tem várias situações que ele mal sabe, mas ele às vezes está a um passo ali da berlinda da vida dele mudar de cabeça para baixo ali, sem ele ter a consciência disso, né? E a gente já vê, às vezes demorou 5 anos, 10 anos para acumular 20, 30 mil reais, sendo que, na verdade, talvez em um ano e 6 meses ele conseguiria estar acumulando esse valor, né? Por falta de informação, por falta de controle, por falta de visão, ele não conseguia fazer isso. E também a gente só pensar em, então beleza, se não é controle, não é investimento, eu vou focar em fazer mais grana, não quero saber de nada e vou fazer mais grana. Show de bola. Vai com fé, desejo sucesso. Só que a gente também está cansado de receber alunos aqui que fazem 50 mil, faturam 100 mil, mais de 100 mil por mês. Porém, como não tem uma educação financeira, como não tem controle, não consegue investir, né, obviamente, por mais que essa pessoa faça muita grana, ela tem um padrão de vida absurdamente descontrolado. Então, tudo que entra sai, e isso se não se alavanca ainda mais, porque quanto mais faz, normalmente aumenta a possibilidade e a facilidade de acesso a crédito. E crédito é dívida. Então, com isso, a pessoa se alavanca ali, toma dívida à torta e direito, e é até os casos mais difíceis de sair, porque tem muitas nuances ali diferentes. A pessoa faz muita grana, gasta muita grana, se endivida e se compromete com muitas empresas e muitas pessoas, né? E esses são os casos mais difíceis realmente da gente alinhar, mas todos têm solução, tá bom? Mas só controlar não adianta, só investir não adianta, só fazer mais grana não adianta. Tem que alinhar o ciclo, né? E para fechar, quero para vocês darem uma refletida aí, né? Que se você já está acumulando pelo menos o dobro do seu salário pelo ano, né? Durante o ano, então tá interessante. Se você ganha 2 mil reais, tem que estar acumulando pelo menos 4 mil. Se você ganha 4 mil, 8. Se você ganha 10 mil, pelo menos 20. Se você faz 50 mil, pelo menos 100 durante o ano, tá? Se não está acontecendo isso, sua educação financeira não está em dia e precisa voltar um passozinho atrás. Agora, se você já está fazendo isso,
seja bem-vindo. Te desejo muito boa sorte. Se quiser, tenha o meu apoio, tá? No mundo dos investimentos. Então, volta essa aula, se deleita, anota bastante aí, vai começar a comparar as suas empresas e comece a investir. Lembrando que, fundamento, reserva de emergência, vamos pensar numa renda fixa para estruturar e para ter uma segurança ali durante um tempo, uma rentabilidade interessante e também começar a se expor em renda variável, pensando no longo prazo, pensando na sua independência financeira, tá bom? Então, se quiser, tem meu apoio, conta comigo, tá? E falando aqui, ó, agora um merchan, né? Que na mentoria, né, eu mostro aí como aplicar o triplé na prática, tá? No dia a dia, para você realmente construir riqueza sem atalhos falsos, tá? Eu vou te mostrar como ser persistente ali, ter uma disciplina em tarefas a serem executadas, né? Ter uma gestão ativa, né, da sua grana, ir para lugares interessantes onde colocar a sua grana e aumentar, crescer o seu patrimônio e também te possibilitando entrar até mesmo em negócios com a gente, pensando em fazer mais grana, seja na sua área ou seja entrando em negócio, tá? E a gente também tem holdings de investimento. Fazemos reforma, construímos casa, compramos casas de leilão, colocamos carro para alugar, compramos carros mais baratos, colocamos para alugar para Uber, tá? Para ter renda com isso também. Enfim, tem uma infinidade de situações para estar fazendo também cada vez mais grana, tá bom? Então, um só minutinho. Só agora tá. Certinho. Maravilha. Por hoje é isso, tá? Vou acabar encerrando essa aula com vocês, mas lembrando que amanhã, na próxima aula, se você está vendo isso no dia, essa aula do dia 26 de agosto, amanhã, dia 27 nós temos nossa última aula que vai ser sobre fundos imobiliários, e às 8 horas da noite nós teremos nosso encontro. Link aqui embaixo para quem está vendo no YouTube do nosso grupo, tá? Sociedade da Riqueza. Te espero lá. E como a gente sempre fala, vamos com tudo, hein? Vamos para cima.